Construir a independência financeira é o sonho de muitos brasileiros, mas parece ser distante da realidade da maioria. Apesar de não ser simples, diversas pessoas conseguiram sair do zero e enriquecer, mesmo sem ganhar na loteria ou receber uma herança. É o resultado de bons hábitos financeiros, foco, disciplina, controle financeiro e tempo, além de assumir alguns riscos calculados ao longo da jornada. Tudo dependerá de como você ganha, controla, investe e rentabiliza o seu dinheiro, ou seja, da forma como você o vê. Por isso, é necessário criar uma postura comprometida com o trabalho, a criatividade e a força de vontade. Sucesso e riqueza levam tempo de dedicação. A independência financeira não é um lugar que você chega, é uma construção cotidiana. É como se alimentar ou fazer atividade física. Você precisa fazer pelo resto de sua vida. Preparamos uma lista de 15 hábitos simples para você construir a sua independência financeira. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Ganhar dinheiro. O primeiro passo para conseguir sua independência financeira é ganhar dinheiro. Se apaixone pelo seu trabalho, seja um excelente funcionário e trabalhe com o objetivo de evoluir na sua carreira. Não desanime se no início não for o trabalho dos seus sonhos ou o salário não for muito bom. De pouco a pouco, você vai acumulando seus bens, executando trabalho de qualidade e buscando novos conhecimentos. Você vai conseguir, assim, oportunidades melhores. Número 2. Organize suas finanças e livre-se das dívidas. A sua situação financeira atual é o ponto de partida para qualquer que seja o destino pretendido nas finanças, incluindo alcançar o patamar de se considerar rico. Portanto, é fundamental começar dando atenção ao seu orçamento e ao seu dinheiro. Uma maneira de fazer isso é por meio de um diagnóstico completo da sua vida financeira. Identifique e faça registro de quanto você ganha e quanto gasta em média, para reconhecer se o seu orçamento está positivo ou não. É crucial entender onde estão suas principais despesas e como o dinheiro é usado ao longo do tempo. Quanto mais informações tiver, mais fácil será organizar um planejamento financeiro para auxiliar nos objetivos. O cartão de crédito somente deverá ser usado até o limite que você pode pagar a fatura integral. Se não for assim, esqueça. Lembre-se que a prazo, tudo fica à vista. E livre-se das dívidas. Busque negociar e quitar todas as pendências que estão no seu nome. Número 3. Simplifique gastos e faça escolhas de consumo inteligentes. Reconhecendo a realidade das suas finanças, está na hora de fazer ajustes. Retire do orçamento os gastos supérfluos ou que você paga e não usa. Sabe aquele monte de canais extras da TV a cabo que ninguém assiste? Corte. A mensalidade da academia que você não visita há meses? Corte também. Simplifique suas escolhas. Precisamos apenas de poucas coisas que gostamos e usamos. Não precisamos da maior TV e muito menos de vários eletrodomésticos. Tudo que está parado no armário poderia estar na forma de dinheiro rendendo uma aplicação financeira. Pense nisso antes de comprar. Muitas vezes, nos pegamos desejando aquele produto de marca que são muito mais caros. Fique muito atento aos seus desejos. É fato que absolutamente tudo que compramos encontramos opções alternativas que alinham qualidade versus preço. Este é o segredo. E importante, não basta ter as coisas, é preciso cuidar delas. Seja sua calça jeans, um tênis ou um carro. Se bem cuidado, vai ficar por muito mais tempo bonito e durar muito mais. Número 4. Tenha um controle financeiro e foque em reduzir custos. Anote e acompanhe seus gastos para saber os principais destinos dos seus recursos. Você só vai juntar dinheiro de duas formas, ganhando mais ou gastando menos. No curto prazo, é mais fácil cortar gastos, por isso pense duas vezes antes de sair comprando coisas que não estavam planejadas. Não se deixe levar pelo turbilhão de sugestões infinitas de como gastar seu dinheiro. Faça um esforço para cortar e economizar com o objetivo de reduzir em pelo menos 10% os seus gastos. Veja primeiro quais são os gastos variáveis que devem ser cortados e depois os fixos que podem ser reduzidos. O objetivo é notar que sempre é possível reduzir despesas e logo você fará disso uma prática.
cigarros, bebidas e baladas têm impacto negativo significativo no orçamento. Fique de olho. Número 5. Pare de viver de aparências. Não adianta querer elevar o padrão de vida se a conta não fechar. Por que andar com o celular mais moderno parcelado em 12 vezes, carro do ano financiado em 5 anos, se no fim do mês o saldo é negativo? São normalmente compras feitas no impulso e trarão arrependimento posterior. Essa vontade de manter o padrão só faz gastar mais e mais, pois focamos em ter o que o outro tem e não no dinheiro que vamos desembolsar pela compra, ficando cada vez mais distante sua independência financeira. Repense esse hábito, gaste seu dinheiro de forma inteligente. Número 6. Defina o que é ter uma vida rica para você. Faça uma reflexão e defina o que é ter uma vida rica ou ser bem-sucedido para você. Ser rico não é necessariamente ter muito dinheiro na conta. Pode ser viver em uma cidade que sempre desejou, ter uma vida plena sem problemas com dívidas, família em harmonia e a possibilidade de fazer coisas que gosta sem prejudicar as finanças. Por isso, em vez de fazer uma lista sobre coisas que quer ter, faça um grande plano sobre o que quer ser. Uma maneira de realizar grandes projetos é focar em poucos e grandes objetivos, as experiências e as pessoas, as coisas que o dinheiro não pode comprar, também o tornam verdadeiramente rico. Número 7. Tenha reserva de emergência para os imprevistos. Como é impossível prever o futuro, é necessário se prevenir para que as finanças não saiam do controle caso ocorram imprevistos, como uma situação de desemprego ou uma doença familiar. Por exemplo, no caso de gasto extra com farmácia de R$400 que não cabe no orçamento do mês e você não tiver reserva de emergência para cobrir essa despesa, você inicia um processo de dívida. E esses R$400 passam a ser uma fortuna, pois você não os tem. Portanto, diante de um cenário de incertezas e imprevistos, é fundamental contar com um valor em dinheiro imediatamente disponível que lhe auxilie a passar por tais momentos. É para isso que serve a reserva de emergência, que deve ter um valor equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida e estar guardada em uma aplicação segura, conservadora e de fácil retirada para esses momentos de necessidade ou imprevistos diversos. Número 8. Faça trabalhos extras. Pessoas ricas que não são abastadas por herança têm como uma dedicação ao trabalho. Se sua renda não é suficiente para atingir sua meta dentro do prazo desejado, então você precisará de uma fonte de renda extra para chegar no seu objetivo. Lembre-se que os seus conhecimentos e competências têm valor e use-os para rentabilizar sua mão de obra, oferecendo seus produtos e serviços para conhecidos, nas redes sociais e em sites de freelancer. Número 9. Automatize seu controle financeiro. Coloque as contas fixas no débito automático e acompanhe tudo pelo extrato. Quanto ao seu dinheiro investido, programe investimentos no site do banco ou da corretora. Faça investimentos online. Não perca tempo no banco. Use o seu tempo acompanhando e decidindo sobre seus investimentos. Número 10. Transforme em aprendizado seu tempo gasto no transporte. Seja no carro ou no transporte coletivo, sempre desperdiçamos cerca de 30 minutos e até 2-3 horas no trajeto para o trabalho, escola ou faculdade. Tempo esse que pode ser utilizado para o aprendizado. Conhecimento é o seu maior investimento. Por isso, veja vídeos, leia livros, artigos e faça cursos. Há muito material bom e gratuito de boa qualidade na internet. Acompanhe pessoas que te inspirem, como empreendedores de sucesso, escritores e autores diversos. É o conhecimento que vai te dar a base para manter o foco em busca de uma vida mais rica e ajudar você e sua família a tomar decisões certeiras. É muito importante aprender a gerenciar o próprio patrimônio, para que as decisões não sejam sempre terceirizadas. Ao entender como administrar o seu patrimônio, é possível filtrar conselhos ruins e manter bons hábitos financeiros diariamente, sem depender de outras pessoas. Número 11. Tenha metas financeiras e objetivos bem definidos. Você quer ter a sua independência financeira? Mas em quanto tempo? Qual o valor necessário para pagar seu padrão de vida? O que você vai precisar fazer para alcançar isso? O desejo de enriquecer é comum entre a maioria das pessoas, mas apenas ter vontade não basta.
é preciso ter um objetivo e correr atrás para realizar. Portanto, o ideal é estipular metas de curto, médio e longo prazo que sejam realistas e específicas sobre o que você quer. Defina o valor que você precisa para viver apenas de renda e não precisar mais trabalhar. É preciso definir um prazo para juntar a quantia, bem como as atitudes necessárias para acumular esse patrimônio. Começar cedo a poupar dinheiro e fazer investimentos é uma ótima oportunidade de garantir um futuro mais confortável e desfrutar dos benefícios dos juros compostos, garantindo o rendimento gerado pelo máximo de tempo possível, já que quanto maior tempo de aplicação, mais altos são os dividendos. Número 12. Poupe para investir, não para guardar. Para boa parcela da população, só o fato de guardar dinheiro na poupança já basta e conta como investimento. Com a atual taxa de juros, a poupança é o lugar onde o seu dinheiro vai demorar e muito a crescer. Por isso, considere investir em outras formas de renda fixa e renda variável. Há opções que rendem mais do que o dobro da poupança. Estude, domine as informações e busque melhores investimentos. Número 13. Dê valor ao seu dinheiro. Pagar juros de uma conta vencida, parcelar fatura do cartão ou não pedir o troco porque é muito pouco são atitudes que mostram que o valor do seu dinheiro não é dado como deveria. É como se deixasse a torneira aberta, pingando o mês inteiro. O que parecia pouco, no final de um ano, se transforma em um montante que poderia ser aplicado em algum investimento. Número 14. Envolva sua família e invista com disciplina e comprometimento. Não trate investimento como supérfluo ou algo para fazer quando tiver um dinheiro sobrando. Coloque o investimento como prioridade assim que o dinheiro cair na sua conta. Defina uma meta em percentual do seu salário para investir todo mês, de 10 a 30% pelo menos. Esse valor fixo irá te ajudar a criar o hábito de investir com comprometimento. O seu planejamento só vai dar certo se as pessoas que convivem com você fizerem parte disso. Por isso, o diálogo e comprometimento é fundamental. Em vez de compartilhar problemas, promova diálogos que busquem soluções e pensamentos positivos. Encontrem juntos alternativas de reduzir despesas. Entre a busca da realização de um sonho e pagar boletos, fiquem sempre com a primeira opção. Todos da família precisam entender e praticar os 3 pilares da independência financeira: ganhar, guardar e investir seu dinheiro. Quando você deixa de lado tudo que é pequeno e supérfluo, o que realmente importa na sua vida toma muito mais espaço. Número 15. Opte pela simplicidade nos gastos e viva de um jeito simples. Ao ter uma vida financeira sem muitos compromissos mensais, você terá mais tranquilidade para traçar um planejamento que o leve a alcançar um excelente patamar financeiro, pois a folga no orçamento pode ser destinada aos investimentos e reservas financeiras, te levando mais rapidamente à tão sonhada independência financeira. Gostou do nosso vídeo? Estamos começando o nosso canal e queremos trazer muito mais conteúdos desse tipo para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com uma pessoa que você gosta. Esses foram os 15 hábitos para construir sua independência financeira. Agora que você os conhece, chegou o momento de implementá-los. Os resultados virão à medida que eles se consolidarem na sua vida. Desejamos sucesso a todos vocês. E aí, quantos desses hábitos você já possui? Nos conte nos comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.